Seja bem-vindo ao canal Amigo do Coração, de coração para coração. Amém? Amém mesmo. Hoje um estudo maravilhoso, nós vamos conhecer os 6 passos para a salvação. Veja como é fácil mais se salvar do que se perder. É só você acompanhar esses 6 passos para a salvação. E, de acordo com a Bíblia, todos nós somos pecadores e estamos separados de Deus pelos pecados. O profeta Isaías afirma que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isso está escrito em Isaías 59, versículo 2. Viu aí? Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, o que nos separa de Deus são os nossos pecados. Ok? Para nos livrar das consequências do pecado e da morte eterna, Deus concedeu um presente maravilhoso que está em Mateus capítulo 1, versículo 21. Ele afirma que "E dará à luz um filho, chamarás o seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados." Então, o salário do pecado é a morte. Jesus veio, pagou os nossos pecados e nos deu vida, e vida em abundância. Amém? Amém mesmo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu Jesus por nós, pela nossa vida. Ele se entregou à morte. Ok? Em toda a Bíblia, a salvação é apresentada unicamente pela graça. O termo usado para se referir à graça, a salvação, é graça. Então, de acordo com Gênesis capítulo 6, versículo 8, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Somos salvos unicamente pela graça. De acordo com Gênesis capítulo 15, versículo 6, diz o seguinte: Abraão, ele creu no Senhor e imputou-lhe isso por justiça, pela sua graça. Então, Abraão creu no Senhor e por conta disso ele recebeu a graça do Senhor Jesus. Amém? Davi orou lá em Salmo capítulo 6, versículo 4. Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua graça. A graça, sempre a graça do Senhor Jesus é que nos salva. No Antigo Testamento, o homem era salvo pela fé no Cordeiro que viria para tirar o pecado do mundo. Lembra? João Batista, quando foi batizar Jesus, disse: "Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo." Então, nós vamos ver agora como ocorre a salvação no Novo Testamento. Falamos no Velho Testamento, que foi através de leis cerimoniais, né? De ordenança, ali se matava um cordeiro no Velho Testamento, e aí esse cordeiro representava Jesus, e as pessoas tinham seus pecados perdoados. Mas agora é diferente. Jesus veio e morreu realmente, então não precisa mais matar bicho nenhum. Onde abundou o pecado, sempre abundou a graça, ok? Ele veio e morreu na cruz por nossos pecados, então a gente não precisa matar bicho mais nenhum, ok? Então não precisa matar nada, tá? Jesus já morreu por nós e nos deu a sua graça. O plano da salvação que existe no Novo Testamento é uma continuação descrita do Velho Testamento. A Bíblia não apresenta uma mudança no plano de salvação. Lá em Atos capítulo 15, versículo 11, uma das crenças da Igreja Apostólica mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então, creia na graça do Senhor Jesus. Creia e você será salvo, ok? Ainda não chegamos nos 6 passos da salvação, mas isso aí é só a questão das colocações que nós precisamos mostrar o quanto é importante a graça do Senhor Jesus. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, o apóstolo Paulo, em sua carta, afirma o seguinte, que a salvação é pela graça. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, isso não vem de nós, é um dom de Deus. A fé é colocada, a fé que você e eu temos é colocada por Deus. Tudo vem de Deus. Coisas boas, mas não, ok? A salvação ela foi concretizada na cruz do Calvário, onde Deus provou seu amor por cada um de nós, sendo nós ainda pecadores. A consumação final da salvação ocorrerá na segunda vinda de Jesus. Na terceira parte referente à salvação, veremos os 6 passos que confirmam a nossa salvação. Olha aqui, primeiro passo para a salvação, nós encontramos em Atos capítulo 16, versículo 31, na experiência do carcereiro, que perguntou a Paulo e Silas: "O que devo fazer para ser salvo?" Naquele momento estava ali
Paulo e Silas, né? As outras pessoas presas, né? Essa história você já conhece. E o carcereiro estava ali. Então, como o anjo, né, fez com que as grades, as correntes se abrissem, então o carcereiro achou que eles tivessem fugido, mas eles não fugiram, estavam ali. E o carcereiro tentou tirar sua vida porque sabia que de qualquer forma seria morto, porque os prisioneiros teriam fugido. E naquele momento Paulo disse: "Ei, não faças isso contigo." E o carcereiro perguntou para Paulo: "O que devo fazer para ser salvo?" Ele estava lá, o carcereiro, sozinho. Vocês vão entender porque eu estou falando sozinho. Ele estava lá e disse para Paulo e Silas: "O que devo fazer, o que eu devo fazer para ser salvo?" Preste atenção o que foi que eles responderam: "Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa." Que maravilha! O carcereiro disse: "O que eu devo fazer para ser salvo?" Pessoal, Paulo e Silas disse: "Crê no Senhor Jesus, tu e serás salvo. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa." Então, naquele momento, o carcereiro, na crença dele em Jesus, e ao ele ir para casa alegre, passaria as boas novas para a sua família. E aí não só ele se salvaria, mas toda a sua família. Por isso a importância de pelo menos um crer no Senhor Jesus, receber a graça dele e através do seu testemunho levar até as suas famílias, e ali as famílias também aceitarem Jesus como seu Salvador. Não existe salvação sem crença no Senhor Jesus como Cordeiro de Deus que tira nossos pecados. O segundo passo encontramos em Atos, capítulo 3, versículo 19. Grave isso, por favor. Primeiro passo, crer no Senhor Jesus. Qual é o segundo passo? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério para a presença do Senhor. Primeiro passo, crer no Senhor Jesus. Segundo, se arrepender dos seus pecados. Toda pessoa que aceita Cristo passa por esse processo de arrependimento e conversão, ou seja, o abandono das coisas erradas. Então, o primeiro passo para se salvar, crer no Senhor Jesus. Segundo passo, se arrepender dos seus pecados. Amigo, a conversão também chamada na Bíblia de novo nascimento. Você precisa nascer de novo, e isso é importante. O terceiro passo está apresentado em 1 João capítulo 1, versículo 9, que diz o seguinte: "Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça." Primeiro passo, crer. Segundo, se arrepender. E terceiro, confessar. Todo pecado ele só é perdoado quando você confessa a Deus os seus pecados. Creia no Senhor Jesus. Se arrependa dos seus pecados e confesse a Deus para que Ele perdoe seus pecados. Todo pecado confessado sinceramente a Cristo é perdoado. Não importa o que fizemos no passado, Deus nos concede seu perdão, não levando em conta os tempos da ignorância. Quando eu fui me batizar, o pastor Abinoar, meu primo, que batizou a mim e minha esposa, ele disse: "Primo, quando eu sair das águas batismais, tudo que tu fez de errado, todos os seus pecados, tudo, não importa, tudo, foi jogado na profundeza do mar. Deus apaga e esquece." Querido, eu disse para o meu primo em tom de brincadeira, no sentido também espiritual: quando eu estiver no tanque, demore pelo menos 1 minuto para sair todos os pecados. Não é necessário demorar 1 minuto, irmão. Mas era isso que eu queria, me livrar de tudo que eu fiz de errado. E ali, Deus perdoou todos os meus pecados. Primeiro passo para se salvar, grave, crer no Senhor Jesus. Segundo passo, o que eu devo fazer? Me arrepender. Terceiro passo, confessar os meus pecados. Quarto passo para a salvação está lá em Mateus 19, versículos 16 a 17. "E eis que, aproximando dele, um jovem disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele lhe disse-lhe:
Por que me chamas de bom? Não há bom senão um só Deus. A resposta de Jesus foi o quê? Se queres, porém, entrar na vida, guarda os meus mandamentos. Queridos, primeiro passo, crer. Segundo, se arrepender. Terceiro, confessar. Quarto, guardar os mandamentos de Deus. Lembra? 10 mandamentos. São os 10 mandamentos. Primeiro, não terás outro Deus diante de mim. Segundo, não farás para ti mais escultura. Terceiro, não tomarás o nome do teu Deus em vão. Quarto, lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Quinto, honra teu pai e tua mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não roubarás. Nono, não dirás falso testemunho ao teu próximo. E décimo, não cobiçarás. Aí está os 10 mandamentos. Primeiro, tenho que crer no Senhor Jesus. Segundo, me arrepender dos meus pecados. Terceiro, confessar. Quarto, eu preciso guardar os mandamentos de Deus. O amor do jovem rico demonstrado para Jesus não era o suficiente para viver em conformidade com os mandamentos. Você precisa estar amando a Cristo e amar a sua lei. Porque os 10 mandamentos, os 4 primeiros são de amor a Deus e os 6 últimos de amor ao próximo. O jovem rico ele amava mais o dinheiro do que o próprio Jesus e a sua lei, a lei de Deus, a lei eterna. Então isso é muito importante, irmão. Jesus disse em João 14, versículo 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. O amor nos motiva, cria em nós o desejo de obedecer. Quando amamos verdadeiramente a Jesus, descobrimos que seus mandamentos não são pesados. Quinto passo é apresentado em Marcos 16. É uma declaração de Jesus. E ele fala, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Você ainda tem salvação. Mas é importante você se batizar. Você precisa se batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você já foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, irmão. Mas se você ainda não foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo por imersão, você precisa se batizar. Esse é o quinto passo. Porque tudo o que você fez, você creu no Senhor Jesus, você se arrependeu dos seus pecados, você confessou, você passou a guardar os mandamentos de Deus, observar os seus mandamentos, e agora você precisa ser batizado. É importante ser batizado para que seu nome seja escrito no livro da vida, querido. O batismo é a demonstração pública de que cremos em Jesus, que abandonamos os pecados e vamos viver de acordo com os ensinos deixados na Bíblia. Ok? Sexto e último passo para a sua salvação está lá em Mateus capítulo 24, versículo 13. É uma declaração de Jesus. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse sexto passo é um dos mais importantes, é o mais importante junto com os outros, mas ele é incrível. Por quê? Porque os 5 primeiros passos você já está fazendo. O sexto, você tem que permanecer firme até o fim. Não importa o que acontecer com você, você precisa permanecer firme até o fim. Você precisa perseverar. Perseverar, querido, é continuar praticando o ensinamento que aprendeu. É a capacidade de continuar apesar dos obstáculos e dificuldades que encontramos pelo caminho. Aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Deus, em seu infinito amor e misericórdia, fez com que Cristo, que não conheceu o pecado, se tornasse pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça. E por meio do Espírito Santo nascemos de novo, fomos santificados, separados, nossa mente é renovada. O Espírito Santo escreve a lei de Deus em nosso coração e recebemos um poder para levar uma vida santa. Permanecendo nele, nos tornamos participantes da natureza divina e temos a certeza da salvação. Querido, isso é muito importante. Você precisa perseverar até o fim, porque Jesus está voltando. E aqueles que querem apressar a volta de Jesus, ore comigo agora para que a gente possa pedir que ele volte logo, porque eu e você com certeza não estamos mais gostando das atitudes que ocorrem nesse mundo. E esse mundo, como todos nós sabemos,
A única solução é o nosso Senhor Jesus. Oremos. Pai querido, nesse momento buscamos a Tua presença para que a volta de Cristo seja uma alegria para todos nós. Por favor, Senhor, perdoa os nossos pecados. Nos ajuda a continuar firme até a Tua volta, Jesus. Em Teu nome nós te agradecemos, já pedimos, agora e sempre. Amém. Então aí está, meus amigos, 6 passos para a salvação. Pratique esses 6 passos para a sua salvação e o seu nome jamais será retirado do livro da vida. Portanto, eu faço um apelo para que você permaneça até o fim, até a volta do Senhor Jesus. Ok? Muito bem. Mais uma vez e sempre, peço para que vocês se inscrevam, aquele que não se inscreveram, dê seu like, toque no sininho e vamos fazer esse canal crescer para a honra e glória de Deus, levando mensagens bastante interessantes que acreditamos que vai chegar até o coração daqueles que mais precisam. Que Deus abençoe para vocês. Um beijo do amigo do coração.